Orando em nome de Cristo. Mensagem por Thomas Boston. Primeiro, negativamente. Não é uma simples menção infiel de seu nome em nossas orações, nem terminar nossas orações com eles. Mateus 7:21. Os santos usam as palavras por Jesus Cristo nosso Senhor, 1 Coríntios 15:57, mas muitas vezes essa bainha é produzida enquanto a espada do Espírito não está nela. As palavras são ditas, mas a fé não é exercida. Orando ao seu comando, segundo positivamente. Orar em nome de Cristo é orar primeiro por ordem dele, ir a Deus por sua ordem. João 16:24 diz: Até agora você não pediu nada em meu nome. Peça e você receberá. Cristo, como Deus, ordena a todos os homens que orem que ofereçam esse dever natural a Deus, mas esse não é o comando pretendido. Mas Cristo, como mediador, envia os seus a seu Pai para pedir o suprimento de seus desejos e permite que eles digam que ele os enviou, como alguém recomenda um corpo pobre a um amigo, João 16:24, citado há pouco. Portanto, orar em nome de Cristo é ir a Deus como enviado pelo amigo do pobre. Então isso implica, primeiro, a alma tendo vindo a Cristo em primeiro lugar. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aquele que deseja orar corretamente deve fazer como aqueles que primeiro fizeram do camareiro do rei Blasto seu amigo e depois fizeram seu apelo ao rei. Atos 12:20. Segundo, a alma está sendo encorajada a orar por Jesus Cristo. Hebreus 4:14 diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas, mas foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e acharmos graça para socorro a tempo de necessidade. O caminho para o trono no céu está bloqueado por nossos pecados. E os pecadores não têm confiança para buscar o Senhor. Jesus Cristo desceu do céu, morreu pelos criminosos e os reúne para si por meio de um chamado eficaz. Ele, tendo todo interesse em seu Pai, pede que eles vão até seu Pai em seu nome e peçam o que precisam, assegurando-lhes aceitação. E é daí que eles recebem seu encorajamento, a saber, de suas promessas na palavra. E ele lhes dá seu sinal com eles, que o Pai possuirá, e esse é o seu próprio Espírito. Romanos 8, versos 26-27 diz: Da mesma forma, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos o que havemos de pedir como devemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Orando a Deus por meio de Cristo. Em segundo lugar, é dirigir nossas orações a Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 7:25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E no capítulo 13, verso 15, portanto, por ele, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Orar em nome de Cristo depende totalmente do mérito e intercessão de Cristo para acesso, aceitação e retorno gracioso. Primeiro, depender de Cristo para ter acesso a Deus. Efésios 3, verso 12, em quem temos ousadia
e acesso com confiança pela fé nele. Não há acesso a Deus senão por meio dele. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que tentam de outra forma vir a Deus terão a porta fechada na cara. Mas devemos nos apoderar do mediador e entrar ao seu lado, que é o secretário do céu. Segundo, depender dele para a aceitação de nossas orações. Efésios 1:6. Ele nos fez aceitáveis no amado. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único altar que pode santificar nosso presente. Se alguém enfatizar a aceitação de suas orações em sua atitude, sentimentos, ternura e assim por diante, a oração não será aceita. Somente um Cristo crucificado pode suportar o peso da aceitação de nossas pessoas ou performances. Terceiro, depender dele para uma resposta graciosa. 1 João 5,14. Ora, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nenhuma oração é ouvida e respondida exceto por meio do mediador. E quaisquer petições que estejam de acordo com a vontade de Deus e sejam apresentadas a Deus nessa dependência, elas são ouvidas. Por que devemos orar em nome de Cristo? A razão disso pode ser abordada nessas duas coisas. Primeiro, não há acesso para uma criatura pecadora a Deus sem um mediador. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades vos separam do vosso Deus, e os vossos pecados esconderam de vós o seu rosto para que ele não vos ouça. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pecado nos afastou de Deus e trancou a porta de nosso acesso a Ele, de modo que está além de nosso poder ou de qualquer criatura abri-la para nós. Sua justiça rejeita o criminoso, sua santidade a criatura impura, a menos que haja uma pessoa aceitável para ficar entre ele e nós. Nosso Deus é um fogo consumidor e, portanto, não há acesso imediato para um pecador a ele. Segundo, e não há ninguém designado nem apto para essa obra senão Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5. Somente Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ninguém, exceto Ele, satisfez a justiça por nossos pecados. E como Ele é o único mediador da redenção, Ele é o único mediador da intercessão. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Somente o doce sabor de seu mérito é capaz de obter aceitação para nossas orações em si mesmas indignas. Apocalipse 8, versículos 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém.